Hoje, então, nós vamos ler o capítulo 3. Chegamos aqui neste capítulo. Capítulo 3 está na página da minha edição 29. Telefonei para a mãe de Dibs, solicitando um encontro com ela o mais cedo possível. Respondeu-me que estava aguardando a minha chamada. Teria o maior prazer em receber-me em sua casa para um chá, no dia seguinte, às 4 horas. Agradeci-lhe e contei e aceitei o convite. A família morava em uma bela mansão antiga, revestida de pedras, no luxuoso lado leste da cidade. O exterior havia sido conservado com grande cuidado e meticulosamente. A porta de entrada estava muito bem polida, o puxador de metal brilhando. Privilegiada em sua localização, a vivenda compunha uma requintada rua tradicional. A essência da época em que aquelas lindas antigas mansões foram construídas parecia ali preservada. Abria o portão de ferro todo trabalhado. Subi os degraus e toquei a campainha da porta. Através da porta fechada, podia ouvir gritos abafados. Portas fechadas não! Portas fechadas não! 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 A voz repetia até que foi mergulhada no silêncio. Pressenti que Dibs não iria participar do nosso chá. A empregada uniformizada abriu a porta. Apresentei-me e fui então conduzida a uma formal e requintada sala de visitas. O ambiente, caracterizado pela beleza e sobriedade do mobiliário, exibia tão impecável ordem que ninguém ousaria afirmar que ali houvesse estado uma criança, ainda que por 5 minutos. De fato, não havia sinais de que qualquer pessoa vivesse naquela casa. A criada, muito sisuda, aparentava tal seriedade que parecia estar com a família há bastante tempo. Era precisa, protocolar e distante. Vendo-a, 1000 cogitações ocorreram-me. Será que essa criatura já sorriu alguma vez? Será que já experimentou o lado bom da vida? Se, na verdade, isso aconteceu, uma rígida disciplina a envolve, anulando seus aspectos de identidade individual e de espontaneidade. A mãe de Dibs cumprimentou-me cortesmente, embora bastante séria. Fizemos os costumeiros comentários acerca do clima e sobre o prazer de nos encontrarmos. O chá foi então servido. O serviço era deslumbrante. Ela não perdeu muito tempo expondo a situação. Sabemos que você foi chamada à escola como psicóloga para observar Dibs, disse ela. É muita gentileza sua assumir essa tarefa. Gostaríamos que você soubesse que nós não esperamos nenhum milagre. Já aceitamos a tragédia de Dibs. Conhecemos sua reputação profissional e temos um grande respeito pela pesquisa em todas as áreas científicas, inclusive nas ciências do comportamento. Não mantemos expectativas de obter qualquer mudança na conduta de Dibs. Mas, se o estudo do seu caso lhe proporcionar uma melhor compreensão do fenômeno humano, creia que estamos mais que disponíveis para prestar nossa cooperação. Era inacreditável. Uma mãe, em nome da ciência, oferecia-me alguns dados para estudo. Não uma criança doente e torturada. Uma criança que era seu próprio filho. Não. Apenas alguns elementos para pesquisas.
e fez questão de esclarecer que não esperava nenhuma alteração nos dados fornecidos. Pelo menos, nenhuma melhora. Passou a relatar informações estatísticas em relação à vida de Gibbs. Data de nascimento, seu lento progresso, seu retardamento óbvio e a possibilidade de uma deficiência orgânica. Sentada à minha frente, demonstrava terrível nervosismo. Tentava sufocá-lo, dominando-o sob controle. Mas de quando em quando, mordia os lábios desconcertadamente. Sua face estava pálida. Os cabelos acinzentados estavam presos na nuca. Os olhos eram azuis claros. Os lábios finos. Era uma bela senhora, porém fria e fugidia em seu relacionamento. Usava um vestido cinza em estilo simples e clássico. Seria difícil calcular a sua idade. Aparentava estar aproximando-se dos 50 anos, mas provavelmente era bem mais nova. Expressava-se com elegância e inteligência. Parecia assumir a coragem e a estatura de um guerreiro. Não obstante, muito provavelmente, era tão profunda e tragicamente infeliz quanto Gibbs. Perguntou-me então se pretendia observar Gibbs em sua própria casa, em seu quarto de brinquedos, que se localizava no andar superior nos fundos da residência. É um recanto tranquilo e ninguém os interromperá ou aborrecerá lá. Ele tem grande número de brinquedos. E teremos o maior prazer em adquirir qualquer outro que a senhora queira ou julgue necessário. Não, muito obrigada, respondi-lhe. Será melhor que as sessões sejam realizadas na sala de ludoterapia do Centro de Orientação Infantil. Teremos uma entrevista semanal com a duração de 1 hora. A minha firme decisão causou-lhe impacto, mas não a impediu de apresentar novos argumentos. Gibbs possui um incalculável número de brinquedos encantadores e teremos a maior satisfação em aumentar seus honorários para que venha em casa. Lamento, mas eu não posso atendê-la, disse-lhe. E além disso, a terapia não será paga de maneira alguma. Mas nós podemos pagar, retorquiu imediatamente. Insisto mesmo em que lhe paguemos por esse estudo. É uma gentileza sua, respondi-lhe, mas de fato não recebemos remuneração. O que nós solicitamos é que o levem regularmente ao centro na hora certa e só em caso de doença o deixem faltar. Gostaria de sua aquiescência para escrever os relatórios completos de todas as entrevistas para nossos estudos. De minha parte, dar-lhe-ei uma declaração por escrito, afirmando que, se for uma eventualidade, esse material assim recolhido for usado para fins de ensino ou de qualquer tipo de publicação, todas as informações identificadoras de Gibbs e de sua família serão de tal forma omitidas, que ninguém será capaz de reconhecê-las. Entreguei-lhe a declaração que já havia sido assinada antes do encontro. Ela estudou-a cuidadosamente. Muito bem, disse depois de um tempo. Poderei guardar esta via? Sem dúvida. E a senhora e o seu marido poderiam assinar o consentimento para a elaboração dos relatórios? Indaguei-lhe, apresentando o documento já redigido. Poderia guardá-lo para discuti-lo com seu marido e enviá-lo pelo correio se o aceitarmos na íntegra? Certamente, respondi-lhe. Apreciaria muito se me fizesse ciente de sua resolução tão logo a tomem. Segurou a folha de papel com cuidado. Umedeceu os lábios. Provavelmente sentia-se constrangida diante do momento presente
e de suas implicações para o futuro desconhecido. Seu filho iria iniciar uma ludoterapia, mas seria sua a deliberação. Percebi que deveria aceitar o período necessário para que a decisão fosse assumida. Assim, poderia contar com a presença de Dibs no centro de orientação. Logo que optarmos, avisá-la-ei, declarou. Meu coração parou. Será que essa oportunidade de escolha ajudá-la-ia a fugir do confronto consigo, a que a terapia do filho poderia conduzi-la? Mas, por outro lado, caso aceitasse a nossa ajuda, estaria comprometida até seu final? E cumpriria sua tarefa como um dever livremente escolhido? Mas se o tratamento lhe fosse impingido, não poderíamos esperar uma frequência regular. Não compreendo por que, quando uma família tem condições de oferecer uma remuneração substancial que lhe possibilitaria dar assistência a uma outra criança cujos pais não têm recursos financeiros, a senhora formalmente se recusa a não receber. Insistiu depois de uma longa pausa. Meu trabalho é fundamentalmente dedicado à pesquisa, visando uma maior compreensão da psicologia infantil, expliquei-lhe. Já recebo o meu salário pelo meu trabalho que desenvolvo. Isso, portanto, independe de sua possibilidade de pagar, e não posso receber honorários de ninguém. Se a senhora quiser, poderá oferecer uma contribuição ao centro, sem qualquer vínculo com o nosso caso particular. A senhora poderá decidir à vontade. Aliás, as pesquisas são basicamente financiadas por fundo assim coletados. Entendo, respondeu, mas ainda continuo querendo pagá-la pessoalmente. Estou certa disso, respondi-lhe, e agradeço toda a sua preocupação a meu respeito. Entretanto, já fui bastante clara sobre as condições em que posso atender Dibs. Mantive minha posição com firmeza. Sabia que a velocidade de uma serra elétrica, suas palavras poderiam cortar todos os liames que me uniam a Dibs. Mas se conseguíssemos contornar aquela pequena controvérsia, estaríamos construindo importante degrau inicial no edifício de sua responsabilidade como mãe. Seria sem dúvida mais confortável pagar por sua omissão em relação ao filho. Por isso mesmo decidi que seria da maior importância eliminar esse elemento. Percebi-a estarrecida por alguns minutos. Apertava as mãos com sofreguidão sobre seu colo. Olhava-as. De repente, lembrei-me de Dibs jogando-se no chão, rosto para baixo, imóvel, rígido. Novamente, senti entre ambos uma identidade de problemas. Levantou a vista e, ao encontro dos meus olhos, desviou os seus. Devo-lhe dizer-lhe alguma coisa a mais, confessou. Em caso de necessitar de maiores detalhes sobre o caso de Dibs, posso apenas lhe indicar a escola como a melhor fonte para obtê-los. Pessoalmente, nada mais posso acrescentar, e nem tampouco comparecer a entrevistas. Se suas condições de trabalho implicam um assíduo contato com a mãe da criança, prefiro que cancele o compromisso que assumiu há pouco. Nenhuma informação tenho para adicionar às que já lhe forneci. É uma tragédia, uma enorme tragédia. Dibs Dibs é um retardado mental.
já nasceu assim. Quanto a mim, não me sinto em condições de responder a questionários e participar de discussões sobre seu caso, enfatizou olhando-me por poucos segundos de novo. Ficava aterrorizada com a perspectiva de ser submetida a quaisquer entrevistas. Compreendo, tranquilizei-a, e esteja certa de que respeitarei a sua vontade. Entretanto, gostaria de lhe dizer que, se em alguma ocasião, quando quer que seja, desejar falar-me sobre Gibbs, creia que será muito bem-vinda. Isso ficará a seu critério. Por minutos sentia menos contraída, um pouco aliviada talvez. Meu marido também não gostaria de ser solicitado para reuniões, continuou. Está certo, concordei. O que decidirem será respeitado. Bem, quando for levar Gibbs ao centro, não poderei esperá-lo. Voltarei mais tarde para apanhá-lo quando estiver na hora. Não haverá problema, assegurei-lhe. A senhora poderá deixá-lo no centro e esperá-lo no horário combinado. Ou ainda, se preferir, poderá enviar uma pessoa de sua confiança. Muito obrigada. A senhora não imagina como apreciei sua compreensão. Terminamos nosso chá. Conversamos sobre assuntos superficiais. Dorothy foi lembrada com as características indicadoras de sua sanidade, característica evidente de uma criança perfeita. A mãe de Gibbs havia demonstrado muito maior medo, ansiedade e pânico em sua primeira entrevista do que Gibbs na sua sessão inicial de terapia. Senti que não havia clima propício para persuadi-la dos benefícios de um tratamento pessoal. Seria ameaçá-la demais. E não quis assumir esse risco. Representaria a possibilidade de perder Gibbs. E acreditava no potencial emergente daquela criança que a impulsionava a proteger contra a permanência de portas trancadas. Queria abri-las. Entendi seu esforço, percebendo as inúmeras portas que sua mãe fechara em sua vida. Na realidade, quantas tentativas partiram dela para impedir-nos de entreabrir a porta da ajuda terapêutica? Ainda na saída, voltou a insistir na modificação de nossas condições de trabalho. Está certa de que não prefere atendê-lo em nosso quarto de brinquedos? Perguntou-me. Seus jogos são variados e atraentes. E poderíamos comprar qualquer outro objeto que a senhora indicasse. Qualquer um. Percebi seu visível desespero. Agradeci o oferecimento e de novo afirmei que só poderia atendê-lo no centro. Comunicar-lhe-ei logo que decidamos, disse-me, balançando o papel que não mais soltou das mãos. Muito obrigada, respondi-lhe já saindo. No percurso até meu carro, sentia o peso opressor de uma família acorrentada. Pensei em Gibbs e em seu quarto de brinquedos maravilhosamente equipado. Nunca tinha entrado lá, mas estava convicta de que todos os objetos para fins lúdicos que o dinheiro pudesse comprar ali estariam reunidos. E mais, tudo zelosamente guardado por trás de uma sofisticada porta polida e trancada por uma fechadura segura. Lembrei-me da mãe de Gibbs. Será que mais tarde ela decidiria relatar os fatos relevantes da história do seu filho? Sem dúvida, ser-lhe-ia uma penosa tarefa caracterizar as dinâmicas do relacionamento de sua família. Como se sentiria diante do drama de sua criança?
Que papel atribuiria a si nessa tragédia que a tornava apavorada perante a perspectiva de ser entrevistada ou questionada sobre o assunto? Perguntei-me se havia conduzido a entrevista pelo caminho mais proveitoso ou se, pelo contrário, minha posição firme e radical a havia pressionado a tal ponto que estimulara seu recuo, impedindo-nos de estudar a problemática de Gibbs. Senti forte desejo de adivinhar a decisão que aquele casal assumiria. Será que aceitariam as condições propostas? Será que teria outra oportunidade de rever Gibbs? E se, em nome da esperança, sua e de seus pais, eu a encontrasse na sala de ludoterapia, quais seriam os resultados que dali adviriam?